Papo 10. Oferecimento Portetas Queen. Fala pessoal, boa noite para todo mundo! Hoje é terça-feira, dia 7 de julho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Papo 10 aqui no nosso canal Mantiqueira. E aí, tudo bem? Como você passou o dia? Espero que seu dia tenha sido maravilhoso, que você tenha uma noite também esplendorosa junto com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você com a gente aqui toda terça e toda quinta aqui no nosso Papo 10. Vamos fazer juntos o nosso Papo 10. Compartilha aí, é um prazer ter você conosco. Vamos lá! Comemoramos hoje o Dia Internacional das Cooperativas, Dia do Voluntário Social e, Dia do Chocolate! Dia Mundial do Chocolate! Abre a tela aí para mim, Giovanni! Bom demais! Bom demais o chocolate! Boa noite, todo mundo! Boa noite, Marcelo! Boa noite, Giovanni! Boa noite, Júnior! Boa noite, Giovanni! Oi, é sacanagem, o cara já começou com chocolate. O Marcelo, ele podia ter pelo menos combinado com a gente pra gente vir comendo chocolate. Eu tô aqui de férias. Nem ia entrar no programa, tô de pijamão aqui, mas eu entrei, vai. Giovanni, e tem uma questão que é o seguinte: a gente conversa antes do programa, ele não falou que ia usar o chocolate, é sacanagem. Bom, o pior é que ele me falou, Marcelo, ele falou: eu descobri que hoje não é o dia do cotonete, hoje é o dia do chocolate. Então, boa noite aos nossos internautas, aqueles que nos acompanham aí no Papo 10 mais uma vez, mais uma terça-feira, estamos juntos aqui para poder trazer informação, trazer notícia, comentários, coisas que tem a ver com Barbacena, com Minas Gerais, com o Brasil, com o mundo, com a galáxia. Eita, é isso aí. Com certeza, tá certíssimo. E hoje nós temos um convidado extremamente especial, nós não vamos falar por enquanto, vamos dizer o seguinte: se você que tá aí... Eu achei chique. Se você é botafoguense, se você é flamenguista, se você é tricolor do Rio de Janeiro, fluminense, e também botafoguense, principalmente botafoguense e vascaíno, vocês vão aí, tá? Entrem, vão assistindo o Papo 10, que daqui a pouco tem um convidado top que nós trouxemos diretamente do Rio de Janeiro para participar do programa com a gente hoje. Você tá vendo aí, ó? A tela só tem 3, só estamos eu, Marcelo e Giovanni. Exatamente. Eu posso explicar? Explique. Então tá, primeiro eu quero dar boa noite para vocês, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais dessa vez, estou muito feliz. No final do programa eu vou contar uma novidade que eu vou precisar depois eu conto, enfim. É o seguinte, o Wagner estava trabalhando até agora. Eu, como gosto de dar as notícias, preciso contar. O Yuri, a partir de agora, ele não vai poder estar no programa porque ele foi selecionado para a Fazenda. Então, ele já está confinado lá na Fazenda de Itu, entendeu? Que é lá onde a Record grava a Fazenda. Ele se envolveu nas polêmicas, porque assim, Marcelo, se envolveu na polêmica, vai para a Fazenda. Você lembra daquela mulher que se envolveu com o Neymar? Já está lá dentro da Fazenda. É um absurdo, mas é igual o Yuri. Se envolveu, saiu polêmica, vazou áudio, vai para a Fazenda. Entendeu? Justamente. Então, Yuri vai para a Fazenda, mas assim, quem sabe, assim, em breve ele está de volta. Hoje ele teve que fazer um curso, mas amanhã, na quinta-feira, ele está de volta. Exatamente, ele vai para a Fazenda. Não, ele só está participando hoje de uma mesa de debates. O menino é chique demais, uma mesa de debates da Universidade Federal de São João del Rei. O menino tá chique demais e, por acaso, essa mesa de debate é nesse mesmo horário. Eles estão concorrendo com a gente. A audiência é com a gente. E o Wagner, como o Giovanni disse, estava trabalhando até agora, está chegando. Daqui a pouquinho ele se junta ao Papo 10 para a gente poder bater aquele papo bacana de toda terça e de toda quinta aqui no nosso canal Mantiqueira. Lembrando mais uma vez, você que é o nosso amigo de toda terça, de toda quinta, que está sempre com a gente aqui no Papo 10... Vamos fazer essa família aumentar. Compartilha, eu já vi que já teve um compartilhamento aí de uma pessoa que assiste a gente toda terça e toda quinta, ela já me falou. Roberta Belo, grande abraço, valeu demais. Quero mandar um abraço também para todo mundo que está participando. Eu vou falar aquele negócio que o Giovanni não gosta, mas eu vou falar. Eu trabalho no sistema financeiro, aí eu trabalho lá no Pontilhão. E é interessante como que esse programa tem repercussão, porque as pessoas
me reconhecem no banco, comentam comigo, é bacana demais, muito legal, viu, moçada? Valeu demais. E podem mexer, tem gente que fica sem graça, dá aquela olhada assim, meio de rabo de olho. Você é aquele menino da internet? Sim, sou eu mesmo. Adoro quando falam menino. Menino é bondade O menino sua, da internet. Né? Menino da internet é bondade sua, né? Mas assim, Exatamente. Se você encontrar com o Júnior na rua, ele é o único de nós que você vai encontrar com mais frequência na rua, porque ele está trabalhando. Pode chegar perto dele e falar assim, posso tirar uma foto com você? Dá para pôr antivírus no computador. Só lembrando mais uma vez que todas as notícias, tudo que é importante em Barbacena, você confere no site de notícias mais importante da cidade, é o www.folhadebarbacena.com.br. Se você quer ficar bem informado, não tem outro lugar, é só acessar. De hora em hora tem uma notícia nova para você lá ficar super bem informado sobre Barbacena. E hoje, como eu disse, é dia 7 de julho e vamos aos fatos importantes e interessantes do dia 7 de julho. 1930, morreu o escritor Arthur Conan Doyle, criador do personagem Sherlock Holmes, personagem emblemático da nossa literatura. 1940, nasceu o Beatle Ringo Starr. Ele é o segundo baterista do grupo, substituindo Pete Best em 1962, 2 anos depois, após o início dos Beatles. Em 1957, há 62 anos, Pelé estreou na seleção brasileira com apenas 16 anos e veio a se tornar o maior jogador da nossa história. Em 1990, morreu aos 32 anos Cazuza, ele que iniciou a carreira na primeira formação do Barão Vermelho ao lado de Roberto Frejá. Cazuza foi o criador de canções maravilhosas como Exagerado, O Nosso Amor a Gente Inventa, Brasil, Ideologia e O Tempo Não Para. Isso aí o Marcelo conhece tudo tocando lá na Tape Deck, né, Marcelo? Ideologia, eu quero uma para viver. É isso aí. Esse negócio de ideologia hoje está dando um problema. Temperatura para amanhã, tempo varia entre a mínima de 11 e a máxima de 26 graus. Muito bem, então, moçada, começando o nosso Papo 10, hoje meio manco, meio desfalcado, daqui a pouco em Belo Horizonte chega, e a gente continua com o nosso Papo 10. Giovanni, eu posso pedir vinheta ou a gente vai direto? Você que manda. Pode ir. Então você sabe, tudo que é notícia importante em Barbacena, você fica sabendo toda terça e toda quinta, aqui no nosso Papo 10. Muito bem, então, agora 9 horas e 40 minutos. Mais uma vez, muito obrigado para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando aqui no Papo 10. Seguindo, Giovanni, você está aí já com o nosso boletim epidemiológico? Sim, é isso mesmo. Deixa eu pôr aqui na tela. Você quer explicar, Juninho? Você quer que eu fale? Você quer falar? Fica à vontade, você que manda. Não, é o seguinte, saiu o boletim epidemiológico hoje em torno de 18h24, e aqui fala o seguinte, nós temos, ao total foram 392 casos confirmados e curados 367. Em isolamento domiciliar, 19 pessoas, hospitalizados 0. Óbitos confirmados, 6 pessoas. Pacientes com Covid-19 de outros municípios atendidos em Barbacena, até o momento foram confirmados 27 casos, hospitalizados 6 casos. Exatamente, só lembrando que de ontem para hoje nós tivemos um aumento aí de 5 casos confirmados da Covid-19. Marcelo deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês em relação a esse tema. Sim, claro. Vocês acham que o fluxo está diminuindo? Porque, por exemplo, de domingo para segunda nós tivemos um aumento de 1 caso. De ontem para hoje nós tivemos 5. E esse número não está tão grande, né, como demais cidades. Como é que vocês têm visto isso? Para de comer, Marcelo? O Marcelo está com fome. Aqui, como que o público repara? Olha, o Marcelo hoje está com uma fome. É verdade. Mas o que vocês pensam dessa questão do corona? Vai. Quer falar, Marcelo? Eu posso. Primeiro é o seguinte, são porpetas Queen que eu tô comendo, viu? Nosso patrocinador. Gente, tá ótimo. E olha só, vida de coach, professor, jornalista, tudo junto ao mesmo tempo é desafiador. Eu tô de terno aqui porque eu tava trabalhando e vim direto, né, pro Papo 10, porque estar aqui é uma forma da gente
se energizar, porque a gente leva informação para vocês, vocês participam, e a gente cumpre um pouco não muito, do nosso propósito, que é informar Barbacena de uma maneira descontraída, de uma maneira leve. Então a gente traz assuntos de temas importantes e a gente faz isso de uma forma leve e também parabenizando e agradecendo aos nossos patrocinadores, no caso aqui a Porpetas Queen, que sempre nos ajuda aí, tá nos alimentando com esse sabor maravilhoso. Só lembrando, agora, olha só, eu comi Porpetas Queen no programa anterior aqui, todo mundo viu, e meu filho menor adorou. Ele tá pedindo mais, viu? Ô, Juninho, tava saindo até fumacinha sua Porpetas Queen. Olha ele aí, quem apareceu. Olha quem chegou, Wagner de Oliveira. Com esse penteado, ele veio diretamente da Bandeirantes para o nosso Papo 10. Mas então, e aí eu queria que vocês comentassem essa questão, Wagner. A gente estava comentando aqui sobre a questão do coronavírus. De domingo para segunda a gente teve apenas um caso. E de ontem para hoje nós tivemos 5. O que eu perguntei, o que eu questionei para eles, e que eu queria também a sua opinião, é que eu acredito que as coisas estejam melhorando em Barbacena por conta desse número. Eu queria a opinião de vocês. Essa é a minha. Eu tenho achado que as coisas estão melhorando. O que vocês acham? Juninho. Se você estiver acompanhando os números, eles têm variado dia após dia. Tem dia que já ficamos 3, 4 dias sem nenhum caso. E teve dias que tivemos 6, 7, 8 casos. Então estão variando. Depende muito da questão da testagem. E vale ressaltar o seguinte. Só lembrando que a Marcilene falou da questão de chegou testagem. Uma pessoa aqui no programa, olha aqui, diretamente da Fazenda para o nosso programa. Ah, não é possível. Ele não aguentou de saudade? Pelo amor de Deus. Ele não aguentou de saudade. Na hora que a gente tava ótimo o programa, indo bem, cara, o Yuri aparece. Tô brincando, Yuri, seja muito bem-vindo. Deixa eu justificar a minha ausência aqui até esse tempo. Não, antes de você justificar a ausência, deixa eu dar uma boa noite, né, Yuri? Que eu também cheguei atrasado, assim como você. Vai. Então vai. Quem é da Band tem prioridade. Nem sempre. Pois é. Eu tive um imprevisto chegando agora. Boa noite para você que está com a gente aqui no Papo 10. E na sequência eu vou falar sobre o que eu penso sobre essa queda, aumento de números que o Giovanni colocou aí. Mas agora sim, boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Papo 10. E na sequência eu dou a minha opinião. Agora é com você, Yuri. Bom, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, apesar que vocês já estão aqui há 13 minutos e 46 segundos. Mas feliz, ô Giovanni, ô Yuri, feliz dia do chocolate para você. Olha, dia de chocolate, que beleza. Só quero justificar a minha ausência aqui. Eu vou falar agora de uma live muito especial com o pessoal do jornalismo da Universidade Federal de São João del Rei, uma mesa de debate, de discussões bem interessantes sobre vários temas aí. Então, até aqui, meus rascunhos aqui dos números, dos levantamentos, gráficos aqui, eu saí de lá e já vim direto para cá. Então, eu nem sei qual que é a pauta do dia. Vamos lá. A pauta do dia é você melhorar seu microfone. Seu microfone não tá bom. Ô, Wagner, comenta aí o que você ia comentar. Com relação... refaz a sua pergunta aí para quem está chegando agora, Giovanni. Não, eu comentei que a gente teve eu acredito que os números estão melhorando no sentido de Barbacena. De domingo para segunda a gente teve um caso, salvo engano, de segunda para hoje nós tivemos 5 casos. Ao meu ver, assim, não é Pode falar. Eu acho o seguinte, cada dia que passa, a gente está se aproximando cada vez mais do pico. Aqui em Belo Horizonte, há quem diga que nós já estamos no pico. E aí, depois do pico, a tendência, se Deus quiser, vai ser diminuir o número de casos. A gente não pode comemorar números quando cai, porque o que acontece? Com relação aos óbitos, o óbito, quando a pessoa morre, demora um certo tempo para ter a confirmação. Então, assim, se a pessoa morreu hoje, por exemplo, o exame saiu amanhã, depois, esse número essa morte de hoje só vai ser contabilizada depois. E assim também funciona com o número de casos. Às vezes a gente não testa a quantidade certa, e aí tem aquela ligeira impressão, não é o caso, não estou falando que esse é o caso de Barbacena. E aí a gente fica com aquela ligeira impressão de que os números caíram, mas muitas vezes é pela falta de teste. Então, assim, acredito eu também que nós já estamos no pico, e a tendência depois, se Deus quiser, é diminuir, mas a gente não pode comemorar, a gente não pode relaxar,
outra coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar também, hoje, quem assistiu televisão, quem viu pela internet, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, confirmou positivo para o Covid. Aí, ó, o Júnior colocando uma máscara, até que enfim ele conseguiu uma máscara que cubra a napa. Então, assim, aí tem muita gente, uma coisa que eu achei assim, só para responder a sua pergunta, mas a gente não pode comemorar em momento algum, porque o momento que a gente atravessa, esse tempo que a gente está vivendo é muito difícil, muito chato para as pessoas que estão perdendo parentes, a gente não pode comemorar. Com relação ao presidente Jair Bolsonaro, gente, eu acompanhei algumas coisas pela internet, algumas pessoas colocaram hashtag Força Covid, gente. É demais, né? Extremo mau gosto, uma pessoa que desejar a morte de alguém, por mais que você não goste, por mais que você odeie alguém, eu acho isso lamentável, eu acho assim, é o fundo do poço de um ser humano que tem esse sentimento. E, aliás, eu vi um professor universitário, um cara conceituado lá em Curitiba, que é professor, escreveu no Facebook dele, hashtag Força Covid, gente. E assim, e cada vez mais a gente fica decepcionado com o ser humano quando vê uma situação dessa. Então, assim, por mais que você não goste... exatamente, Yuri. Por mais que você não goste de um ser humano, por mais que você odeie, desejar a morte, eu acho que quando você deseja mal a alguém, esse mal acaba voltando para você. Marcelo explica melhor do que eu essas forças ocultas, a força do pensamento. Quando a gente pensa coisa positiva, acontece coisas boas. Quando a gente pensa coisas ruins. Agora, o que confesso para vocês que eu acompanhei o discurso do presidente Jair Bolsonaro, e não sei se vocês concordam comigo, não é defendendo o Bolsonaro, gente. Eu só senti uma diferença muito grande no discurso dele e no diálogo com os jornalistas. Tirando o Covid fora, talvez de todas as entrevistas que eu vi, hoje foi a que ele mais conversou com o jornalista como presidente. Eu senti isso, não sei se vocês concordam comigo. Você está elogiando? Não é que eu estou elogiando. Eu senti uma pequena postura do que tem que ser um presidente da República no tratamento com os profissionais de imprensa e com as pessoas. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu senti que ele estava bem mais para a paz do que para a guerra. Não sei se vocês concordam comigo. Eu só não concordo dele chamar entrevista estando com Covid. Ele tinha que ter feito o pronunciamento dele através de uma live, alguma coisa, porque ele botou os jornalistas que estavam junto com ele ali em perigo. Na verdade, eu conversei agora. Eu conversei agora sobre isso, Wagner. A gente tá com um delay, hein? Que tá bonitinho, né? Tá. Eu concordo com você, Júnior. Mas aí também, assim, vamos dividir a responsabilidade? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que convocar uma entrevista coletiva para falar estou com Covid, sendo que o presidente da República foi eleito usando as redes sociais para falar com o público dele, com os brasileiros, por que chamar a imprensa nesse momento? Eu também concordo com você. Mas aí, pensando para o outro lado também, olhando os dois lados da moeda para tentar balancear, por que os jornalistas foram também? Por que os veículos de comunicação mandaram representantes? Na verdade, foram dois, né? Ele convocou só dois, Record e CNN. Tá. E a TV oficial, né? Mas e a TV oficial. A TV Brasil. Então, assim... a gente também tem que dividir as responsabilidades. Eu achei totalmente errado, já que se ele sempre falou pelas redes sociais, convocasse um pronunciamento de rádio e TV para meio-dia de hoje, falasse com toda a nação o que ele estava, mandava as perguntas via Twitter, WhatsApp, os jornalistas poderiam participar dessa forma, porque o presidente da República tem esse poder de convocar uma cadeia de rádio e televisão a hora que ele quiser. Ele pode fazer isso. Então, se ele não quisesse falar pelas redes sociais, poderia ter feito isso. E aí também pensando para o outro lado, se eu sou chefe de redação, se eu sou gerente de jornalismo de uma emissora e sinto que os meus profissionais estão em risco, eu também não mando. Então, assim, aí, gente, a gente tem que... São duas medidas. O presidente foi responsável, sim, mas a gente também não pode criticar só ele, porque assim como fizeram, que eu achei uma atitude nobre por parte da imprensa, de não enviar profissionais para aquela grade ridícula lá que o Bolsonaro ficava dando coice nos jornalistas, jornalista perguntando, tomando vai, assim como eu achei muito plausível por parte da imprensa, não, a partir de hoje a gente não vai. Eu achei aquilo sensacional. Então, poderia ter feito isso também, viu, Juninho? Só dividindo um pouquinho da carga, não só para o presidente, mas também para os jornalistas que devem ter essa sensibilidade também. Olha, se ele está com Covid, eu também não vou.
Mas enfim, vamos lá. Peraí, deixa eu só cortar o assunto, depois a gente pode voltar. Agora, é porque a gente tem o nosso convidado já tá hoje eu tô perdidão, cara. Vocês que mandam que hoje eu tô perdidão aqui, vai. É porque o nosso convidado já tá na ponta da língua, da agulha. Excelente. Era a pergunta que eu ia fazer. O nosso convidado já falou hoje. Como é que tá essa questão? Era a próxima pergunta. Marcelo, convidado hoje, Yuri. Marcelo, faça as honras da casa. Então nós vamos receber agora ele, que é jornalista, é escritor, apaixonado pelo futebol brasileiro e que já escreveu muito sobre algumas lendas do futebol, como o Renato Gaúcho e como aquele que nós gostamos muito aqui de Barbacena, o nosso saudoso Heleno de Freitas. Então a gente convida agora o jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves, diretamente do Rio de Janeiro, para esse papo com a gente aqui no Papo 10. Seja bem-vindo, Marcos. Prazer ter você com a gente. Boa noite para todos vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Sim, tá ótimo. Perfeitamente. Então, eu estava ouvindo vocês aqui, essa discussão aí sobre Covid, sobre Bolsonaro, sobre imprensa. Eu falava, caramba, por que eles não me botam junto? Porque é muito pior estar aqui do lado de fora, sem poder falar, só pensando. Não, agora eu estou mais aliviado de estar aí ouvindo tudo isso. Prazer estar com vocês aí no programa de vocês aí pela primeira vez, primeira de muitas, se Deus quiser. Ô, Marcos, a gente vai abrir o espaço aqui para poder falar de N assuntos. Eu sei que você é um cara muito politizado, eu te acompanho nas redes sociais. Eu vi que você postou uma crítica muito grande, o pessoal lá no Leblon, tomando todas lá, aglomerando naquela região boêmia do Rio. Isso que eu moro no Leblon, né? Eu moro no Leblon, mas, enfim, tem umas pessoas aqui em todos os lugares, né? A gente tem sempre uma minoria que não nos representa e que, nesse caso, cometem, na verdade, vários crimes, né? Principalmente contra os profissionais que gostariam de estar em casa se protegendo, mas são obrigados. Eu falo dos garçons, das pessoas da cozinha, das pessoas dos flanelinhas, e que, enfim, estão por lá para trabalhar, de repente, com a família empolvorosa, querendo que eles se protegessem, né? De repente eles moram com as avós, com as mães, enfim, senhoras de idade, mas estão lá trabalhando, e aí tem um bando de irresponsáveis, né? Garotos não sei o que tem na cabeça, enfim, e que vão lá sem máscara e ainda debocham, ironizam a Covid, né? E que daqui a pouco novos casos, uma nova onda desse tsunami pode chegar, e aí eles vão culpar a China ou sei lá quem por causa disso, né? Justamente. Ô Marcos, como eu disse, as pessoas elas ficaram entusiasmadas em ter você no programa, porque eu já falava muito de você pelo seu trabalho, porque eu lecionei na Universidade do Estado de Minas Gerais há mais ou menos 4, 5 anos, e a gente foi fazer um trabalho de educomunicação, que o Yuri, que é estudante de jornalismo da UFSJ, nós temos uma fonte forte educomunicativa lá na Federal de São João, com a professora Filomena, do qual eu faço parte do grupo, e a gente fez um trabalho educomunicativo, e as alunas da pedagogia entrevistaram você, falando sobre memória, e você falou deste cara aqui, ó, Heleno de Freitas. E aí nós resgatamos o título do livro, né? Nunca Houve um Homem como Heleno. O Príncipe Maldito é o nome do filme que tem Heleno como protagonista, e que teve o Rodrigo Santoro como protagonista, né? Que ele vive aí o Heleno de Freitas. E muitas pessoas de Barbacena não conheciam a história do Heleno de Freitas, por incrível que pareça, porque a Barbacena tem essa questão toda da loucura, e a gente, que é do ramo da cultura, do jornalismo, a gente quer ressignificar essa característica da cidade, levando para um viés mais cultural, mais de memória da questão da loucura da cidade. E o Heleno de Freitas veio para cá para tratar dessa, entre aspas, loucura, porque na prática ele não era louco, era sifilítico, mas enfim. E aí as pessoas ficaram entusiasmadas em ouvir de você. Quem foi Heleno de Freitas? Na verdade, assim, eu já tive em Barbacena, quando eu lancei esse livro de 2006.
Aí, em 2012, por conta do filme, estrelado pelo Rodrigo Santoro, aí a gente fez essa segunda versão do livro, que é essa que você apresentou aí, essa capa. A primeira capa era ele longilíneo, assim, com a camisa do Botafogo, gomalina do cabelo, um personagem, enfim, que despertava o entusiasmo das mulheres pela beleza física e despertava a admiração dos homens pelo potencial técnico, pelo jogador que ele era. E aí eu fui para Barbacena, na época, algum Festival da Loucura, que sempre teve aí, inclusive tem um troféuzinho feito por eles, pelos enfermos, e eu fui com o Luiz Mendes, que foi um jornalista da Rádio Globo que foi contemporâneo ao Heleno, e eu fui com o José Tolendal, que era o dono da clínica onde o Heleno foi tratado aí em Barbacena. Nós fizemos uma mesa numa universidade, eu não lembro qual era o nome, porque assim, era uma escadaria muito grande para chegar até o ginásio que a gente palestrou lá. Eu só lembro dessa escadaria que era muito gigantesca, e o Luiz Mendes, que já estava com seus 80 e poucos anos, tinha inclusive amputado por causa da diabetes o pé. Foi uma dificuldade enorme levá-lo, mas a gente foi para falar sobre esse personagem, que, como você está perguntando, é um personagem ímpar, sui generis da história, eu não digo nem do futebol brasileiro, porque ele transcende por completo o futebol. Ele nasce numa família de muitos recursos em São João Nepomuceno, aí pertinho, vai para o Rio de Janeiro, estuda num colégio de elite, o São Bento, colégio que foi do Jô Soares e de tantas pessoas muito letradas, se formou em Direito, tinha coleção de Cadillac na garagem, frequentava os grandes cassinos, né, enquanto os jogadores iam para as gafieiras, ele frequentava os grandes cassinos da época, ainda estavam abertos, as grandes vedetes da época, foi jogar no Boca Juniors. Tem uma passagem aí que Nelson Rodrigues disse que ele teve um caso com Evita Peron, foi jogar na Colômbia, o Gabriel Garcia Marques, um dos maiores escritores da história, ficou completamente vidrado com a personalidade dele. Então o Heleno é uma história que fala de futebol, mas fala muito mais também. Heleno lia Hemingway, o Heleno, enfim, ele era da High Society, né? Ele era do Clube dos Cafajestes, uma instituição de mulherengos, boêmios, brigões, aqui do Rio de Janeiro, enfim. E, assim, o Heleno é um personagem ímpar mesmo. Eu acho que dificilmente vai ter outro jogador como ele, e eu fui mais além e falei que nunca houve um homem como ele. E aí, tanto homens quanto mulheres, inclusive mulheres que não gostam de futebol, se apaixonaram ao ler o livro. E isso que foi o mais interessante, que eu não esperava na época, não. Ô Marcos, tem uma passagem, você vai me confirmar se é verdade, porque em tempos de fake news a gente tem que confirmar tudo, né? Para mim, eu queria até que confirmasse essa Covid aí, porque da onde sai tanta fake news, fica difícil, às vezes é verdade, mas fica difícil de acreditar, porque daqui a 14 dias, o que eu estava falando, que eu fiquei nervoso aqui para falar, porque daqui a 15 dias ele vai dizer que passou por isso, que tomando cloroquina, e todo mundo vai fortalecer essa indústria da cloroquina. A gente não sabe até que ponto é uma verdade ou não é essa questão. E isso é ruim, por quê? Por causa da falta de credibilidade. Se fosse um governo crível, aí o presidente anunciar que pegou, como acho que lá na Inglaterra também pegaram, avisaram que pegaram, entendeu? Aí a gente acredita. Mas aqui fica uma dúvida eterna. Quem defende ele fala, tadinho, ele pegou, e quem não defende ele fica acreditando que é fake news. E aí? Você tem que ir lá. É verdade, mas eu queria falar contigo aqui sobre uma passagem que você falou, que é o seguinte: ele escolheu ser jogador de futebol pelo ego de querer ser aplaudido por 40 mil pessoas. Isso mostra um pouquinho do personagem que é, né? É o que eu estava te falando, ele é um cara que estudou nos grandes colégios do Rio de Janeiro, ele se formou em Direito. Naquele tempo o futebol não era profissional como hoje em dia, que são altas cifras, milhões de dólares envolvidos. Naquele tempo não. Então o cara jogava futebol que nem a gente, joga uma pelada. Mas, cara, se tem que, cara, agora eu vou trabalhar. Aí uns se formavam e viravam engenheiros, outros viravam advogados, outros viravam médicos. Eles, enquanto faziam a faculdade de medicina, jogavam futebol quase que amadoristicamente. Mas o Heleno não. O Heleno, a partir do momento que jogava em São Januário, estava construindo o Maracanã, ele queria aquele público gigantesco, homens e mulheres gritando Heleno, 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 e ele absteve-se de poder ser, de repente, um diplomata. Ele se casou com uma menina
que era filha de diplomata, a menina tinha estudado na Romênia, em Madrid, filha de diplomata, a ponto de Vinícius de Moraes, que era um diplomata, fazer um poema para ela no casamento do Heleno. Então, assim, o Heleno poderia ter seguido uma carreira totalmente fora do futebol, sabe, de repente virar político, enfim, qualquer outra coisa que não um jogador. Mas o fato de ter uma multidão podendo gritar o nome dele, idolatrá-lo, ele chegar nas boates e todo mundo ficar olhando para ele, isso subiu ao ego dele e aí ele virou. Mas pro bem do futebol, porque ele foi um esplêndido jogador titular de seleção brasileira. Uma pena que não teve Copas do Mundo, senão ele poderia ter posto o nome dele na história como artilheiro de alguma Copa do Mundo, e hoje em dia, quem fosse ver lá a Copa de 42, a Copa de 46, veria o nome de Heleno entre os artilheiros, como vê dos últimos artilheiros aí que tem. Só que nesse período, por conta da Segunda Guerra Mundial, não teve Copa, consequentemente, Tino brincou com ele na parte da saúde, brincou com ele na parte profissional, a ponto dele não ser tão conhecido quanto ele poderia ser. Ô Marcos, muitos colocam o Heleno de Freitas como o primeiro jogador bad boy da história do futebol brasileiro, né? Então, tipo, ele que é o pai aí de Romário, Adriano, esses caras aí, tudo. Não, é assim, tipo, é porque ele tinha essa forma, como o Marcos já falou, né? O Heleno de Freitas foi o maior craque antes do Pelé que a gente teve no Brasil? Antes de Pelé e Garrincha. Então, o que eu vou te falar é o seguinte, ele não é o pai dos bad boys. Eu digo até que teve um grande bad boy antes dele, que se chamava Leônidas da Silva. O Leônidas chegou até a ser preso, o Diamante Negro. Ele era um bad boy, só que o Heleno, aí sim, ele foi o primeiro popstar. Há uma diferença entre o bad boy e o popstar. Hoje em dia tem aquele jogador Neymar, sabe? Aquele jogador que anda com modelo, que circula, todo mundo quer, não sei o quê. E há o bad boy que é tipo Edmundo, que cospe no juiz, que chuta a câmera, não sei o quê. Então, o Heleno era um bad boy, sim, mas já teve antes dele o Leônidas. Mas popstar ele foi aquele de chegar em qualquer roda, em qualquer festa e todo mundo saber quem é. Não precisar de cartão de apresentação, por ser popstar. Bacana. Isso o Heleno foi. E assim, dos grandes jogadores, na época dele existiu até contemporâneo dele, que era, digamos, o principal rival dele, era o Zizinho, que só para condensar quem foi tão grandioso que foi o Zizinho, que era o craque da seleção brasileira que perdeu no Maracanã para o Uruguai em 50, o Zizinho era o ídolo do Pelé. O menino Pelé tinha um ídolo chamado Zizinho. Então já dá para ver. O meia clássico, camisa 10, o Heleno era mais o centroavante, finalizador, e aí o Heleno, quer dizer, o Zizinho era o grande jogador pré-Garrincha e Pelé, consequentemente é o ídolo do Pelé. Tem uma passagem aqui, eu vou passar a palavra para depois quem quiser falar, rapidinho, que é legal aqui saber, porque assim, como a gente está em Barbacena, às vezes as pessoas ficam imaginando assim, pô, Heleno de Freitas estava aqui, com essa história toda. Aí tem uma passagem aqui que eu tô lendo aqui, que chegou a transitar aqui pela cidade, comprava charutos no centro, aqui no nosso centro da cidade, gostava de ver treinos do nosso Olympique Clube, lá no campo do Santa Teresa. E em 56 recebeu a visita do time do Botafogo, que jogaria na cidade na inauguração da iluminação do estádio aqui em Barbacena. Olha assim. Então, assim foi nessa vez que ele teve direto com o Garrincha. Foi uma vez que pouca gente fala, mas o Garrincha estava nessa excursão do Botafogo. Aqui? O Garrincha estreou em 1953. E o Garrincha foi campeão do mundo em 58, 2 anos depois. Em 56, essa excursão do Botafogo, o Garrincha conheceu o Heleno. Foi um encontro de 2 super ídolos aí do futebol. E assim, Barbacena ele também jogou lá no campo do Olympique, ele saía da casa de saúde, né, que tem gente que chama de hospício, a gente chama de manicômio, sanatório, mas eu chamo de casa de saúde. Ele saía da casa de saúde para tomar um ar, coisa assim, ele ia para o campo do Olympique e ali dava um chute a gol, a galera meio que aliviava, amaciava para ele fazer um golzinho, e aí ele vibrava que nem um louco, enfim, mas tinha essa passagem aí. Barbacena, e muita gente passeava de Barbacena, de carro, e quando passava lá pela Casa de Saúde São Sebastião, que depois virou até o Hotel São Sebastião, que eu acho que já foi abaixo, e agora eu acho que é especulação imobiliária ali, né? Deve ser algum prédio. Mas, enfim, as pessoas passavam pela Casa de Saúde, que tinha uma varanda, e ficavam na expectativa, será que o Heleno tá ali? A mesma coisa que você passar hoje por um lugar, cara, e ter um Neymar
né, hospedado não, mas internado. Aí você vai querer ver se o Neymar tá ali, né? Então todo mundo sabia que o Heleno estava ali, então Barbacena virou meio que um ponto turístico da grande imprensa, essa imprensa sensacionalista, que precisa de matérias assim para vender, para ver se pega alguma do Heleno. Então muita gente, até mal intencionada, ia para Barbacena para tentar fazer uma matéria para meio que chocar a sociedade brasileira em que ponto de decadência e degradação física estava aquele cara que era o ídolo das mulheres e dos homens. Se fosse hoje, era nesse jogo. Oi? O Mosquito, que foi o ídolo do Olympique, esteve nesse jogo. Ele é uma história viva aqui da futebol de Barbacena. Eu ouvi, né, porque ele já faleceu, ele falar desse jogo que ele foi, que o Botafogo veio, ele jogando pelo Olympique, e aí ele acompanhou o Garrincha aqui pela cidade, e aí ele também falou dessa passagem do Heleno, você falou agora, o barbacenense que gosta do futebol local aqui vai lembrar do Mosquito. E aí uma curiosidade histórica ele teve nesse jogo. Ô, Wagner, desculpe te interromper, mas uma curiosidade importante para quem gosta de futebol aqui. Não só esse jogo, teve outros jogos, até o Inter de Porto Alegre, o Internacional de Porto Alegre, chegou aí fazer um amistoso contra o Olympique, enfim, e aí o Heleno foi visitar o vestiário lá do técnico do Inter, era um técnico da época dele, né, que ficou mais velho, virou técnico, mas era jogador junto com ele, e aí o Heleno viu um galho de arruda, o técnico estava com um galho de arruda na orelha, né, e o Heleno achou que era um louva-a-Deus e começou a dar tapa na orelha dele, assim, pra tirar aquele bicho ali, aí a gente já não sabe daquele que era no cu, não era isso aí. Ô Marcos, dizem ele comprava charuto na tabacaria barbacenense, que inclusive está lá no centro até hoje, do mesmo lugar, mesma portinha e tudo mais. Diz que tem Minas Gerais, tabacaria Minas Gerais. Dizem que tem notinha para receber até hoje. Não, mas aí é mentira, porque a família dele sempre pagou direitinho e ele ia provavelmente com o enfermeiro, com alguém que ia lá e pagava. Aí não é o Heleno, era assim, porque quando o Heleno foi para Barbacena, o Heleno já foi para se internar, né? Então ele ficava sempre aos cuidados de alguém. Então isso aí já é lenda. Aliás, o que tem de lenda em cima do Heleno é brincadeira. Tem muita coisa que é verdade e muita coisa que é lenda. Você queria falar, Wagner? Desculpa. Não, na verdade, o Giovanni ia falar nesse assunto, mas eu vou atropelar e falar, porque é bacana demais. Eu adoro história de futebol, histórias bacanas, e contato como um bom jornalista como o Marcos fica mais interessante ainda. Você escreveu sobre o Heleno e escreveu também sobre o Renato Gaúcho, não é isso, Marcos? Heleno, agora... Renato Gaúcho, Alex... Alex! Vamos fazer uma coisa, Wagner. Vamos fazer uma coisa. Ainda tá vindo o Louco Abreu já aí. Legal. Então, assim, você gosta de escrever sobre jogadores boêmios, cafajestes, coegos. Não fale do Alex, não, cara. O Alex é todo certinho. O Alex, pô. Não, mas o Renato Gaúcho é bem parecido com o Heleno em algumas coisas, né? Boêmio, mulherengo, Clube dos Cafajestes, 5.000 mulheres, melhor que o Renato Gaúcho. Outro dia soltou recentemente que ele era melhor do que o CR7, o Cristiano Ronaldo. Histórias bem parecidas, né, Marcos? É aquilo, né? O Renato era super mulherengo, né? E ele de consumidor agora virou fornecedor, né? Um bocado de fã aí da Carol Portaluppi aí. Enfim, o famoso aqui se faz, aqui se paga. O Renato tá sentindo na cara que ele fez com muita família. Vontade de falar um monte de coisa. Não, na verdade, eu sempre gostei de polêmicos, porque eu acho que, assim, cara, você vai ler um livro sobre alguém, porra, que faz uma besteira, não sei o quê, cara, você fica querendo ler mais. Mas imagina você pegar o livro do Kaká, sacou? Pô, com todo respeito ao Kaká, cara, você vai ficar morrendo de sono no terceiro parágrafo. Foi no culto aos domingos. A vida dele foi o dízimo que ele deu para a igreja. O dízimo de milhões de euros para a igreja. Aí eu prefiro escrever sobre esses caras que a cada parágrafo é um chute no cinegrafista, é um tapa no técnico, enfim, eu acho que fica melhor para o leitor. Porque a gente que ama o futebol é muito nada como tá dentro do estádio. Se não está dentro do estádio, você pegar e ver o gol no vídeo. Então, escrever já perde muito. Então, que tenha um sabor ali, que tenha vontade de ler. E não, assim,
Eu, por exemplo, sou amigo do Zico, adoro o Zico, mas, assim, uma biografia dele, ele é tão exemplar, mas tão exemplar, cara, que, sabe, Mas você acaba dormindo. O Alex também é um jogador exemplar, não? Mas aí é que tá. O Alex é um ponto fora da curva, que quando eu fui para fazer esse livro, eu achei que eu não ia conseguir fazer uma limonada espremendo esse limão, não. Só que aí o Alex tem o quê? O Alex tem uma inteligência brutal e não tem rabo preso com ninguém. Verdade, então, por exemplo, ele pôde falar de homossexualismo no meio do esporte. Tudo que eu perguntava, ele falava sem rabo. Tipo, cara, não vamos tocar nisso, não? Não, o Alex tocou. Então, por exemplo, treinador que dá rasteira em jogador. Então, assim, tem um lado B da coisa ali que ficou um grande livro. E tem uma história muito bacana que ele na Turquia, ele era amado na Turquia, né? Ele é mais que Jesus Cristo lá. Lá é um negócio religioso lá. É messiânico. Eu fui para lá e é impressionante mesmo. A coisa do Alex na Turquia... Eu não sei se ele nasceu ou morou em Colombo, que fica na região metropolitana. Ele nasceu em Colombo. Nasceu em Colombo, né? Na periferia ali. Eu conheço bastante essa cidade. Eu morei em Colombo. E ele se casa. Ele nasceu numa comunidade em Colombo, né? Que é um dos pontos mais violentos, mais perigosos daquele entorno todo. E ele se casou com a filha do presidente do clube, uma menina que era filha do presidente do Jockey Club de Curitiba. Então, olha só o disparate social. Então, nisso, quando chegavam as concentrações véspera de jogo, em vez dele estar lá no sambinha, na putaria, ele estava lá lendo livros pra caramba, aprendendo como é que manuseava os talheres, não sei o quê. Então, ele se formou um grande homem, sabe, a ponto de ganhar um país pela forma como ele se expressa, pela postura, pelo que ele pensa. E é um cara injustiçado na seleção brasileira. Eu só pego esses injustiçados. O Heleno, ele não teve 2 Copas do Mundo por causa da guerra. O Renato foi cortado da Copa, que ele seria um astro em 86 por causa de uma noitada. O Alex não foi para as Copas do Mundo. Porra, eu só pego o cara que não vai para a Copa, cara. Pelo menos tem o Louco Abreu agora, que pelo menos até bater pênalti de cavadinha. Rapaz, as cavadinhas do cara assim, eu sou aficionado por futebol, eu adoro futebol, vejo tudo que é possível. Então, assim, o Louco Abreu me deixava enlouquecido quando eu eu adorava, cara. Não, o cara ele era um personagem fantástico. Também é um cara super esclarecido, é um cara que fez jornalismo, que trabalha com... Ele é um cara super inteligente, é como se fosse um de nós ali no futebol. Então, vira outro livro super bacana de você entender bastidores do esporte, aquilo que ninguém sabe que todo mundo gostaria de saber. Ô, Wagner, se eu não me engano, é Vila Zumbi dos Palmares, que é um dos locais mais violentos de Colombo, da região metropolitana. Rapaz, o que eu fiz de matéria policial dessa Vila Zumbi dos Palmares. O Alex mesmo fala. Ali o bicho pegava mesmo. Ali você não podia mexer com mulher de alguém que aparecia queimado no dia seguinte. Ali era bem perigoso mesmo e ele nasceu ali. Mas inclusive, ele jogava bola, o Alex, quando ele conta a história que quando ele jogava bola na ABB, futebol de salão, quando ele tinha 12, 13 anos de idade, o goleiro do time dele era aquele cara que fez um filme, que o Wagner Moura fez o filme do Vips. Vocês viram aquele filme do Vips? Que o cara dizia que era filho do dono da companhia aérea Gol? Então, é um 7-1 total. E aí ele falou, cara, o Marcos, a única verdade que esse cara falou na vida foi que jogou bola comigo, porque ele era o meu goleiro. E aí a gente subia no ônibus para entrar pegar o ônibus para... Eu pagava o ônibus, passava na roleta, e ele fingia que era coxo, que era manco, não sei o quê, só para entrar pela frente, eu não pagar. Ele era 7 desde criança, cara. E aí depois virou filme com o Wagner Moura. Bacana. Vai, Jorge. Vai, Jorge, a minha pergunta. Já perdeu sua pergunta? Vai. Não, mas eu vou perguntar que a gente mais futebol, João, por isso a gente fica louco aqui. Eu vou perguntar mais. Se deixar, eu vou ficar aqui a noite inteira batendo papo futebol. Eu também, tem um monte de dúvidas. Hoje o programa tá lindo, um atropelando o outro. É o delay. É o delay. É a falta de educação. Eu assisti o filme do Heleno várias vezes, tem o filme, e li o seu livro também, pelo menos umas 3 vezes. E o dia que você estiver em Barbacena, que eu for no Rio de Janeiro, você, por favor, autografe para o amigo jornalista. Tem meu telefone. O que acontece? No livro, no filme, mostra de uma forma muito romântica o Heleno no Maracanã, porque ele falava assim, como que o Heleno de Freitas não vai jogar no Maracanã? E aí ele vai jogar no Maracanã pelo América.
E no filme não contextualiza, mas no livro traz que ele foi expulso acho que nos 5 minutos ou 10 minutos do primeiro tempo, e a torcida queria bater nele. Como é que foi essa questão? Na verdade, assim, o Heleno foi o último personagem do futebol romântico entrando no palco do profissionalismo, que a partir do Maracanã já meio que domina o profissionalismo no futebol brasileiro. E aí teve esse choque de gerações dos dois, a ponto daquilo que seria a estreia do Heleno no Maracanã, acabou sendo a despedida do Heleno do futebol. Foi o último jogo da vida dele. Era a estreia dele no América, o Botafogo não queria mais, os grandes clubes não queriam mais, ele vai estrear pelo América, no jogo contra o São Cristóvão, um clube pequeno, Maracanã meio vazio ali, só 10 mil pessoas. Hoje em dia o pessoal comemora 10 mil pessoas, 30 mil está lotado. Naquele tempo 30 mil era vazio. Então, o Maracanã cabia 150 mil, 120 mil, cansei de ir a jogo com 120 mil pessoas. Então estava lá o Heleno lá jogando no Maracanã e os irmãos dele na arquibancada vendo de cima o irmão que vai estrear. E assim o jogo rolava, as peças corriam ali no tabuleiro do gramado, e o Heleno estava parado, olhando para aquele gigantíssimo todo, para aquela arquibancada, aquele colosso. Ele só pegava estádios pequenos, então tá na primeira vez no Maracanã, ele ficou completamente alucinado. Então o jogo rolava, as coisas aconteciam, e ele parado em campo. E aí eu lembro, Heleno, porra, se movimenta, e ele começou a xingar o cara, não sei o quê, e o juiz expulsou ele por uma atitude indisciplinar contra um próprio companheiro, não foi contra o adversário. E aí o Heleno mal entrou, saiu, foi expulso, e aí parou, e os irmãos lá de cima viram que ele não tinha a menor condição de seguir, não era como atleta, como pessoa. A partir daí, ele foi para Minas Gerais, aí para a Zona da Mata, não foi nem para Barbacena, ele foi para outras cidades que eu não lembro qual é o nome, está tudo no livro aí, foi para São João e também foi para outras cidades, até que no final ele acabou indo para Barbacena. Mas então foi essa estreia dele no Maracanã, acabou sendo a despedida dele do futebol, foi uma coisa muito triste, e que no filme não ficou tão bem contado, as pessoas acreditam até que foi um devaneio dele ali, ter jogado no Maracanã. O cinema não conseguiu traduzir isso bem, mas o que aconteceu foi isso. É uma cena marcante, porque a última, praticamente a última cena do filme, e você interpretou muito bem. Ele fica olhando para o estádio e ele não consegue ver nada, só que assim, a gente não, como a pessoa que está assistindo o filme, o telespectador, ele não te dá aquela noção do que houve. E aí o seu livro trouxe muito bem, né? Questão da expulsão e tudo mais e tal. Bom, enfim, ele não jogou pelo Flamengo, eu sou flamenguista. O Marcos Eduardo Neves, ele é flamenguista também? Como é que é? Acabou de mudar de time, que era americano até ontem. Só porque tem um flamenguista. Não, não tem problema. Eu acho até eu fico chateado com um bocado de jornalista aí conhecido que não fala qual é o time, sabe? Tem tantos jornalistas aí, o Mauro César Pereira, todo mundo sabe que é Flamengo, o Mauro Betti, todo mundo sabe que é Palmeiras. Sabe? Todo mundo sabe que alguns, assim, o André Plihal, todo mundo sabe que é São Paulo, mas tem uns que não querem se comprometer. E, cara, se a gente trabalha com futebol, é porque a gente ama esse esporte. Se a gente ama esse esporte, a gente tem um time, cara. Entendeu? Não existe. Verdade. Não existe. Verdade. Então, eu sou Flamengo, amo o Flamengo. Ano passado foi o maior Flamengo que eu já vi, né? Eu vi o Zico jogar, mas eu não vi o time de 81. Eu tinha 5 para 6 anos. Então não estava ali ainda para o futebol, como eu vi ano passado, esse time que, cara, que encaixa o que o Jorge Jesus fez, as peças todas, Rafinha de um lado, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Gerson jogando demais, Gabigol, um absurdo. Então, eu tive o prazer agora do ano passado de ver o maior Flamengo e talvez um dos maiores times que todos nós aqui já vimos no futebol brasileiro. Joga bonito. 5-0 no Grêmio, na semifinal de Libertadores, cara. É brincadeira, tá, né? Mas, Marcos, você há de convir comigo que quando o Flamengo montou esse timaço e o Cruzeiro também montou um timaço, tinha muitos jornalistas comparando Flamengo e Cruzeiro antes de começar o campeonato. Você lembra disso? Você está falando do timaço do Cruzeiro o quê? Do ano passado? Não, do ano passado. Que ou você está falando do timaço lá do Luxemburgo com o Alex? Não, falando do ano passado, porque eu lembro até. Eu aceito uma comparação, porque aquele time era osso de roer. Aquele time chegou lá no Maracanã. A gente sabia que ia perder a Copa do Brasil. O Alex metia de letra no Flamengo no Maraca. Chegamos em Belo Horizonte, foi 3-0, com 20 minutos estava 3-0. Agora, o time que o Cruzeiro montou, com todo respeito, foram boas peças.
Mas, pô, jogador que carreira, jogador que não deu liga e não sei o que, acabou não dando. Quantos timaços do Cruzeiro não fez? O Cruzeiro tinha feito um que era Alex, Sorin, Rincon, Edmundo, e não dá liga. Entendeu? Exatamente. Podia não dar liga. Mas eu acho que a montagem, principalmente o treinador, que, pô, foram fora do. Porque o time que o Cruzeiro montou o ano passado não deu liga, não jogou o que era no papel, porque é o seguinte, eu não esqueço disso, eu nunca vou esquecer. No início do ano, antes do campeonato começar, o pessoal da Fox, do ESPN, estava comparando jogador por jogador. Quem que é melhor goleiro? Fábio ou Diego Alves? Zagueiro, citava. Então, assim, cara, eu vi debates que ficava pau a pau, Flamengo e Cruzeiro. Infelizmente, o time do Cruzeiro caiu e do Flamengo... Infelizmente, pra quem, né? Agora, infelizmente, pra quem? Quem foi campeão do mundo? Quem foi campeão do mundo na Copa de 2006? Vocês lembram? Campeão de quem? Quem foi campeão do mundo na Copa de 2006? Foi a Itália. Foi a Itália. Aí compara jogador por jogador, aquela Itália e o Brasil de 2006. Brasil que tinha Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo... Ida e Buffon. É verdade. Não deu liga, cara. É a mesma coisa. É verdade. Eu tenho uma pergunta, né? Olha o futebol. Não, o meu questionamento é o seguinte, Marcos, você que acompanha e gosta tanto de futebol como eu gosto também, você acha que o futebol perdeu a graça? Por exemplo, a gente acompanhava times que, por exemplo, que tinha Viola, que antes do jogo fazia polêmica, Túlio Maravilha, campeão brasileiro de 95 pelo Botafogo. Antes de começar o jogo, ele entrava, gente, hoje eu vou fazer 3 gols. E tinha aquelas brincadeiras, provocações, Renato Gaúcho também provocava. Hoje o jogador não dá entrevista, não pode fazer provocação, não pode, às vezes, nem tirar a camisa. Eu também sou contra tirar a camisa, porque tudo ficou chato o futebol. Não sei se você concorda comigo. Era legal quando tinha esse futebol que o Edilson Capetinha provocava, que o Paulo Nunes provocava, que o Júnior Baiano batia até na mãe dele de chuteira. Hoje... Eu concordo totalmente, cara. E assim, quem lê o livro do Renato Gaúcho tem muito disso. Aquele carioca de 95, que agora está fazendo até 25 anos, era o Renato contra o Romário e contra o Túlio. Cara, 3 caras que vendiam como ninguém o jogo, 3 polêmicos ali na sua irreverentes, né? E hoje está tudo muito pasteurizado, mas assim, eu não vejo como apenas uma questão do futebol em si, mas eu vejo como uma questão até da própria sociedade, né? Eu posso ser amigaço de um negro, mas se eu chegar para ele e falar, ô, negão, porra, fica na tua, aí ele pode me chamar, ô, branquinho, não sei o que, não vai dar problema nenhum. Agora, se eu chamar de negão igualzinho, pô, chamou de negão, entendeu? Ficou tudo muito politicamente correto, enquanto, na verdade, o que vale é a forma como você fala, né? O respeito está aí. Você vê, ontem eu estava vendo o Sport TV, estava o Rodrigo Rodrigues com grafite. Qual é o nome do grafite? Ninguém sabe, mas grafite, cara. E ele se chama de grafite. E aí você, sabe, hoje em dia não botaria esse nome nele, ele ia virar, sei lá, Marcos Alexandre, entendeu? Então não tem mais essa coisa assim. Eu acho que é uma questão mais social, é muita coisa de... eu fui falar não sei o que sobre o homossexualismo da época do Cazuza, aí o pessoal, não é homossexualismo, isso não é doença, é homossexualidade. Pelo amor de Deus, o pessoal entendeu o que eu quis falar, entendeu? Então hoje está tudo muito cheio de cheio de coisa assim, dá saudade no futebol, e hoje qualquer depoimento nosso pode virar polêmico por causa de eu ter falado homossexualismo e ter gente me chamando a atenção. Eu achei um absurdo. É verdade. A sociedade está muito chata, é muito mimimi. Chata nesse negócio aí. Tudo é uma questão de forma como você falar. Tanto que aquela mulher falar um engenheiro civil foi muito pior do que de qualquer coisa. Engenheiro civil. Esse foi o xingamento, cara. Ô, Marcos, agora deixa eu só te explicar aqui que a gente tem uma diretriz no nosso programa que a gente não pode falar do Cruzeiro. Eu vou te explicar por quê. Eu sei que é meu time, mas eu vou ter que te explicar por quê. Ó. Começou a falar do time de segunda, aí vai cair os links. Entendeu? Se a gente falar do Cruzeiro, o programa cai do ar. E tem um outro comentário aqui, ó. Não perdeu a graça. Quer coisa mais engraçada que o Cruzeiro? Ô, Júnior, tá todo mundo contra a gente nesse programa, viu? Não, mas, cara, vocês não podem falar nada, cara. Mas assim, olha só. É tudo brincadeira. Em 2006, os meus amigos atleticanos sofreram comigo, agora é minha vez. E eu vou brigar.
Não vou. O Yuri atleticano, ele brinca comigo pra caramba. Eu vou. Pô, isso que é o gostoso do futebol, a brincadeira, a troça. Vocês já botaram um programa pra terça, exatamente para não ser segundo. Exatamente. Aquela época a gente fazia o programa de rádio junto. Aquela época que a gente fazia o programa de rádio junto, a gente estava numa boa fase, tanto é que a gente ia fazer o programa com a camisa do Cruzeiro e o Yuri ficava sem lugar. Você lembra disso? Eu adorei aquilo, porque aquelas porcaria que o time do Cruzeiro fez lá atrás, que é boa fase, foi que endividou o clube para fazer o clube cair agora. Então, ótimo, cara. Hoje eu olho para trás e falo, ainda bem que eles foram com a camisa do Cruzeiro para a rádio. Deixa eu mostrar uma coisa bacana aqui, ó. O Ricardo Campos colocou aqui, ó. Eu vi o filme, ele ia no Olympique mesmo no estádio Santa Teresa ver os jogos. É isso aí. Mas assim, o gostoso do futebol é isso que o Marcos falou, é muito mimimi, muito encheção de saco. O Ricardo aqui, o Ricardo é um telespectador nosso que eu não conheço o Ricardo, mas assim, às vezes ele me manda mensagem no privado brincando sobre o Atlético, ele é atleticano, brincando, pô, é brincadeira, cara. Assim, o Milton Neves, eu não sei se a frase é do Milton Neves, mas eu concordo 100% com ela, que é o seguinte, que ele sempre fala, que o futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. Então pronto. Então assim, vamos brincar, vamos nos divertir, tá muito mimimi, muita encheção de saco. Em 2006 eu pelei o saco dos atleticanos, agora eu tenho que aguentar e pronto, vamos brincar. É aquilo que o Branco, antes de engordar, falou quando ele ainda jogava futebol. Ele falava que o futebol é uma gangorra, cara. E é verdade, um dia tu tá em cima, um dia tu tá embaixo, cara. Quem viu aquele Cruzeiro de 2003 nunca imaginou isso que ia acontecer, entendeu? E quem viu o Atlético na segunda divisão não ia imaginar que ia ganhar a Libertadores em 2013. O monotítulo, isso aí. Outro dia você tá ali e vambora, é assim a vida. O time sem linha, desse jeito mesmo. O resto, assim, time grande não cai. O resto, todo mundo pode cair. O Atlético, justamente, o Atlético teve o auge dele lá, ganhou os 2 únicos títulos dele e acabou, pronto, tá resolvido a vida dele. Eu não sei porque eu acho que, tipo, eu e o Marcos aqui, a gente tinha que estar na parte de cima, que a gente que tá na Série A aqui, tá? Mas isso é uma prova de humildade, de deixá-los, pelo menos aqui na fase da internet. Teu gostinho, né? Eu estou no meu devido lugar. Eu estou no meu devido lugar. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Marcos, porque ele tinha... Eu torço pro Cruzeiro, mas eu não posso falar que eu sou cruzeirense, não. Quando eu vou e detalhe assim, eu fiz 2 livros, cara. Um sobre o Alex e um sobre o Renato Gaúcho, que mostram grandes cruzeiros. Do Alex não preciso nem lembrar da Tríplice Coroa de 2003, a segunda Tríplice Coroa mais importante da história do país, né? Porque a primeira foi vencida ano passado. Não, convenhamos. Você ganhar estadual brasileiro, Libertadores, é o maior estadual brasileiro e Copa do Brasil. Enfim, tá a segunda grande. E o livro do Renato Gaúcho, que mostra os 3 meses que ele jogou em 92 no Cruzeiro. Ele ganhou a Supercopa, ele foi artilheiro do Mineiro, ele foi artilheiro da Supercopa, ele fez 5 gols no Mineirão, no jogo internacional contra o Nacional de Medellín. Enfim, o Renato arrebentou no Cruzeiro. Ele jogava com o Boiadeiro, Marco Antônio Boiadeiro, no Cruzeiro, e aí eu cheguei a vê-lo. Eu saí do Rio de Janeiro e fui ver a final do Campeonato Mineiro no Mineirão, em 92. 20 de dezembro de 92. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uma música, que era o seguinte, a torcida do Cruzeiro cantando boi, boiadeiro, esse faz um gol para a torcida do Cruzeiro. Mas se não fizer, não tem problema não. Passa pro Renato o terror do Mineirão. Continuava assim. Cara, e aí o Renato, era um ídolo. E aí tá nesse livro do Renato aí também. A Senegal ele não jogou nada, né? O pior é isso. Aí na Senegal ele foi a ladeira abaixo, impressionante. Aí que tá o negócio da gangorra, né? Era ele, Neto, Gaúcho, Luiz Carlos Lin, que era um time forte e que não ganhou, Éder, e que não ganhou nada. Não ganhou nada. Espinosa era o treinador, né? Era um time muito forte. Aquela história do Renato Gaúcho de 5 mil é verdade ou mentira? Das 5 mil mulheres, cara, eu não tava junto, eu não contei. Mas aí, pelo histórico, cara, eu não duvido, não. Se você fizer. O ano tem quantos dias? 365 dias. Multiplica a carreira de um jogador. O jogador tem 10 anos de carreira. E assim, não precisa ser jogador, né? Pô? O cara é boa pinta, é galã, não sei o que, cara. Aí é o que dá. Mas tem gente que lê 5 mil livros, tem gente que o que gosta é isso e faz isso. Exatamente. Ô, Marcos, é o seguinte, a gente já estourou o nosso papo, se deixasse aqui,
A gente ia ficar batendo papo de futebol aqui até amanhã, porque todo mundo aqui, tirando o Giovanni, é fascinado por futebol. Não, mas quando quiserem, quando tiver novos livros, aí eu falo com vocês, a gente volta. Eu só queria que você explicasse uma passagem, rapidinho, uma passagem da vida do Heleno de Freitas, o apelido Gilda dele. O apelido Gilda é o seguinte, teve uma mulher que era tipo como é que eu vou dizer, Jennifer Lopez da época, que era a Rita Hayworth, era uma grande atriz internacional, lindíssima, cobiçadíssima por homens de todo o planeta, e a Rita Hayworth estreou um filme chamado Gilda, que era o nome da personagem dela, que era uma mulher linda, boêmia, mulherenga não, sensual, temperamental e milionária. Então, a mulher linda, temperamental, milionária, sensual, eram atributos que se encaixavam com o Heleno. Então, a galera que foi ver esse filme, o filme era tipo um Harry Potter, todo mundo lotava todas as sessões de cinema, né? As mulheres querendo ver aquela mulher linda e os homens querendo ver aquela mulher linda, né? Então, o pessoal saía do cinema, ia para o estádio, e aí, quando o Heleno pegava na bola, começava a gritar, Gilda, Gilda, e era como se fosse esse xingamento de hoje, né? Chamar de viado, de não sei o que acontece nas arquibancadas, né? Para tirar o cara do sério. Então, o pessoal ficava, Gilda, 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 e aí o Heleno ficava maluco dentro de campo, ao ponto que teve um jogo contra o Fluminense, nas Laranjeiras, que ele virou para a arquibancada gritando Gilda e baixou o calção e mostrou a genitália para a galera. Aí você imagina, isso foi em 1947. Se um jogador fizesse isso hoje, seria no mínimo CNN no mundo inteiro, mostrando essa... Imagina o que foi em 1947 um cara fazer isso, sacou? E eram mulheres de família, né? Com os pais lá com seus chapéus de terno, era um outro público, sabe? Muito mais puro, né? Então ali já era uma amostra de que o Heleno não estava bem e 2, 3 anos depois ele já estava aí no processo da loucura. De fato, nunca houve um homem como Heleno, né? Não, quem não leu, vale a pena ler esse livro aí. Leia o livro. E só para poder finalizar esse assunto, o livro, gente, olha só, eu já li 3 vezes. O livro, ele conta a história de Barbacena. Quando ele fala assim do doutor Teobaldo Tolendal, tá aqui, cara. É aquela casa ali em frente, do lado do Bradesco, né, o José Tolendal velho, né, porque tem o filho e depois teve um neto. Então é aquela residência ali do lado. Quando ele fala do doutor Hermon, que era sócio do Irmão do Nascimento. Então, assim, a família do Hermon tem Barbacena até hoje. Quando ele fala da tabacaria em Minas Gerais, né? Então, quando ele fala do estado de Santa Teresa, o Heleno, vale ressaltar que não existia colégio Tiradentes na época. Onde é o colégio Tiradentes era o campo do Independente, que era o time da Polícia Militar, que tinha uma arquibancada. Inclusive, quem quiser ir lá no Tiradentes pode ver, que lá tem. E o pessoal da Polícia Militar, que eu entrevistei também, os mais antigos, me contavam, inclusive meu pai, porque meu pai, saudoso, ele faleceu em 2017, mas ele viu o Heleno jogar e ele ajudou a construir o colégio e jogava bola no campo, e ele me disse, o Heleno ia lá, bem no iniciozinho, quando ele foi, eles levavam lá para ele poder ver, e ele ficava xingando todo mundo, perna de pau, não sei o quê, tinha que conter o pessoal para não bater nele, né, porque ele já estava em outra esfera, em outro planeta. Mas o livro conta muito da história da cidade. Você que quer conhecer um pouco mais da memória de Barbacena também, e de entender com uma visão até mesmo romantizada da loucura, aqui, ó, uma boa leitura, tá? Eu queria ter um coach de literatura desse aí. Ia ser muito mais fácil. Pô, gostei. Obrigado você por ter aceitado esse convite e saiba que você contribuiu para a história de Barbacena. O Júnior, ele vai ser o futuro prefeito de Barbacena, e naquela praça da igreja de São Sebastião, eu vou sugerir ele construir um busto, igual tem em São João Nepomuceno, do Heleno de Freitas chutando uma bola. Que vira um ponto de vista. Vergonha não tem, Barbacena. Não pode chamar o Renato. O Júnior é a cara do Everton Ribeiro, hein, cara? Você podia fazer ali um dublê de Everton Ribeiro quando tiver o filme sobre o time de 2019. Pode me chamar. Porra, bacana. Ô, Marcos, muito obrigado, tá, pela participação. Tamo junto. Deixa eu só falar uma coisa antes, já que você falou que eu não falei nada. Mas assim, Marcos, eu quero primeiro parabenizar você pela sua história. Algumas pessoas podem estar perguntando assim, ele só escreve livros sobre futebol? Não, ele tem outros livros muito bacanas, inclusive um que eu acho muito bacana que chama
Vendedor de Sonhos, que ele conta a história do Roberto Medina, né? Roberto Medina, né? Que é o Então, criador assim, do Rock in Rio. Opa! Exatamente. Isso é um livro mais de música e de showbiz do que qualquer coisa. E assim, Tá eu já vendo? escrevi sobre desembargador, já entrevistado. escrevi sobre engenheiro. É que o futebol, cara, já que eu não consegui jogar, eu acho que o futebol me chama de alguma forma para eu contribuir de alguma forma aí. Porque eu sou louco por futebol e escrevo bastante sobre futebol, mas não só sobre isso. Bacana demais. Então, Juninho, só para a gente encerrar, antes da gente agradecer a presença dele, deixa eu fazer um merchan aqui para ele e convidar as pessoas que estão assistindo o nosso programa para visitar o site dele, marcosduarteneves.com.br. Que Duarte, cara? Marcos Eduardo. Cadê o Marcos Duarte? Ele falou que ele já entra. Ele tá ali na porta. Ele já entra. Marcos Eduardo Neves. Isso aí. E tem uma coisa. Quem quiser também tem no Facebook, tem no Instagram. No Instagram tem um problema, @MarcosENeves. Tira o Duardo, quase um Duarte. Você tira o Duardo, aí vira Marcos E. Neves e me acha também no Instagram e no Twitter. Beleza. É por causa do aparelho, você ouviu errado. Tá bom. Ô Marcos Eduardo, né? Muito obrigado pela sua participação. Já percebi que tem muito mais assunto para a gente conversar aqui. Vamos, a gente vai conversar certamente. Essa é a sua primeira vez. Obrigado aí, gente. Um abraço. Valeu demais, Massa demais. Valeu, Marcos. Obrigado, Marcos. Um abraço. Falou. Muito bem, agora 10 horas 38 minutos. Eu só quero continuar no futebol aqui rapidinho. Sabe por quê? Ô Júnior. Oi. Você sabe o que me lembrou essa gafe do Giovanni agora? Aquela que o Marcelo teve com um jornalista que participou do nosso programa, falando que eu sou muito seu fã e tal, o cara era de Brasília, como meu trabalho em Belo Horizonte. O Giovanni fez a mesma coisa. Eu estudei muito a sua vida. Também. O Giovanni fez a mesma coisa. Eu estudei muito a sua vida, Marcos Eduardo. Duarte, né? Duarte. Aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Inclusive, o Júnior vai ser sim o dublê do rapaz. Olha aí a foto para ver se não parece, ó. É a cara dele, ó. Oi, Júnior, não tinha percebido, parece mesmo. Para você que está acompanhando o nosso programa, se você acha que o Júnior pode ser o dublê do rapaz, comenta aqui no nosso, deixa um comentário se ele pode não ser. Como conhecimento. Como é que chama o rapaz? O Ricardo Everton. colocou no Facebook. Na gripe. Tem pauta esse programa hoje, Giovanni? Deixa eu só falar rapidinho aqui, já que a gente está na pauta futebol, depois eu vou mudar. Olha só, saiu hoje o Campeonato Mineiro 2020, vai voltar com os 12 clubes no dia 26 de julho. Então, dia 26 de julho teremos novamente Campeonato Mineiro. E quero lembrar para você, Marcelo Miranda, que quem estava em primeiro lugar quando o campeonato parou? Você sabe? Aí, grande América! Aí, o América estava em primeiro lugar. Só lembrando para Tombense. E quem estava em terceiro? Atlético Mineiro. Em quarto? Caldense. Só esses 4 que classificam, né? Só os 4. Só os 4. Tá, beleza, valeu. O Cruzeiro está em quinto, com jogo a menos. Aliás, eu duvido que o campeonato vai voltar dia 26. Eu duvido que o Calil vai deixar esse campeonato voltar aqui. Mas em Belo Horizonte não, mas eles vão para Sete Lagoas. Sete Lagoas, Varginha, vão jogar hoje região. Eu até tenho aqui uma gravação com dois médicos que fazem parte do Comitê de Enfrentamento da Covid aqui de Belo Horizonte, o doutor Jackson Machado e o doutor Naito Pinambás. Eles falaram sobre isso, que acredita que nesse momento o futebol não é tão importante assim para a volta, viu, gente? Eu voltaria. Falando sério, eu voltaria. Nada é mais seguro hoje do que voltar ao futebol, porque olha só, pensa comigo. Cada jogador para entrar dentro de campo antes é testado. Dentro de campo, a rigidez do protocolo do Campeonato Mineiro é gigante. A rigidez do protocolo do Campeonato Mineiro inclui até passar álcool em gel na bola.
O pessoal não pode ficar junto lá no banco de reserva, igual fica normalmente. Mas o mais importante, eles entraram testados em campo. Então, o que eu acho? Tipo, se não tem torcida, se não tem nada, cara. Não, me surpreende você que fala tanto sobre o corona falar que o futebol é importante. Desculpa, mas não é. Agora não é claro. Não, peraí, rapidinho. Eu não tô falando que ele tem a coisa mais importante do mundo. Peraí. Eu não tô falando que ele é a coisa mais importante do mundo. Só que ele é uma atividade econômica. Os clubes de futebol, como todas as outras atividades econômicas, estão sofrendo, porque a gente não tem só os jogadores milionários dentro de um clube de futebol. Quem está sendo mandado embora é o roupeiro e tal. O Atlético, por exemplo, que é o meu time, está contratando um jogador caro, mas está mandando embora as categorias inferiores ali. E aí, agora, quando a gente tem um protocolo de segurança, que para um campeonato mineiro que vai voltar dia 26, ou seja... essa data foi marcada com um mês de antecedência, não foi igual o Carioca que montou e foi do jeito que está. Um protocolo que não tem torcida, tem um protocolo que evita aglomeração, e principalmente você sabe que dentro do campo não tem ninguém contaminado, porque antes de entrar em campo eles foram testados. E aí está o resultado dele, e eles são testados todo dia ali no centro de treinamento e tudo mais. Não faz sentido você segurar isso com todo um protocolo, toda uma criação, e sabendo que está seguro aquele jogo, e segurar isso à toa, e deixar que esse setor econômico, o futebol, até pouco tempo atrás, não sei agora, mas não deve estar muito diferente, ele só perdia nas atividades econômicas de desenvolvimento, não sei qual ano foi, para o petróleo. Então o futebol, ele tem essa questão de recreação, tem esse negócio de lazer, mas ele tem um papel econômico fundamental para o nosso país. É por isso que se discute futebol em Brasília, cara. Eu não sou a favor, eu não sou a favor, não. Ô, Júnior, eu só queria fazer uma pergunta. Agora, nesse momento onde, por exemplo, o Calil hoje, o Wagner pode me corrigir se eu estiver correto, mas hoje mesmo saiu uma notícia que o Calil desmarcou uma reunião com os representantes do comércio e manteve fechado. O Wagner pode me corrigir se eu estiver errado. Mas então, assim, o futebol é mais importante que o comércio? O futebol é mais... Eu não é isso. Falando isso, não. Não foi isso que eu falei. Eu falei que existe um protocolo de segurança comprovado do futebol. É diferente. Então, você escutou que eu tem um protocolo comprovado. Eu não disse que você falou que é mais importante. Eu estou dizendo que eu não acho que o futebol voltar agora é mais importante. O comércio está fechado, as coisas estão fechadas, tudo que a gente vem discutindo aqui, todos os programas. Eu acho isso. Deixa eu só seguir, rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta, Giovanni. O que gera mais aglomeração, comércio ou futebol? Ô, Júnior, você já viu que as pessoas estão saindo de casa para ir para o lado de fora do estádio para assistir? Não, vai contar? Tá sim, Júnior, tá sim. Vamos lá, 10 horas, 44 minutos. Eu quero trazer uma notícia aqui. Mais uma vez, um gabinete de um vereador foi arrombado em Barbacena. Isso está virando caso complicado, hein? Velho Oeste? Velho Oeste. Que isso, olha. Desta vez foi do vereador José Newton, que esteve com a gente aqui. O gabinete dele é localizado ali no bairro do Campo. O caso aconteceu na madrugada de ontem para hoje, e eles perceberam isso hoje na manhã, quando foram trabalhar. De acordo com o José Newton, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionados para que fossem tomadas providências. Essa é a terceira vez, hein, que é arrombado. Primeiro foi o Carlos Du, primeiro foi do Carlos Du, depois do Zé Jorge Emídio, e agora? O que está acontecendo, hein? O que esse pessoal está querendo? Com uma curiosidade, porque o do Carlos Du foi, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, e agora essa do Zé Jorge e do Zé Nil tem menos de um mês que esse arrombamento acontece, e existe um ponto em comum. Você não leva dinheiro, não leva um bem material assim de grande valor, mas mexe onde está a informação, documento e computador. O que eles estão atrás? No caso do vereador José Newton, a gente entrevistou ele, e eu não vou citar aqui casos específicos, porque envolvem outras pessoas, mas ele está envolvido em duas denúncias graves ligadas à instituição de saúde de Barbacena. E de acordo com o que ele trouxe para a gente, falou: não posso afirmar nada, mas essa é uma pauta polêmica e muitas pessoas pediram para tirar o pé. E eu não estou tirando o pé e acontece isso. Então, assim, ele é relator, né, Marcelo? Eu não vou citar nome de ninguém, para não incorrer num erro de criminalizar alguém.
A questão não é essa. A questão é assim, eu imagino que Barbacena, aliás, a política como um todo, mas vamos para a nossa cidade, já passou da hora desse tipo de coisa não acontecer mais. É tudo aqui, ó, é no discurso. É o que eu falei para vocês, gosto muito da leitura, tá aqui, ó. Meu companheiro, terminei ele ontem, ó. Aqui, ó. Sócrates, ó, o mestre de filosofia da vida. Ele falava o seguinte: podemos convencer as pessoas utilizando retórica, né? É o discurso, né? A dialética. Você fala uma coisa, eu falo outra, eu provo que você está errado a partir dos conhecimentos. Enfim, esse negócio de invadir gabinete, isso, eu não sei quem fez isso, eu até suspeito quem seja, mas é o seguinte, quem faz isso mostra total desconhecimento de política e principalmente disso aqui, ó, retórica, conversa, preparação. Ainda no campo da política, desculpa, é importante a gente falar também sobre essa notícia que até a gente compartilhou agora há pouco no grupo aí, que Lafayette Andrada deve ser candidato a prefeito aqui em Belo Horizonte, que é um político da família nata de Barbacena, que possivelmente vai ser candidato aqui. Aí eu vou ler aqui no Papo 10 a notícia que está no jornal Estado de Minas de hoje. O Republicanos definiu pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte nas eleições municipais. Trata-se do deputado Lafayette Andrada, que desbancou o deputado estadual Mauro Tramonte na intenção de disputar o pleito de 2020 do partido. A escolha de Mauro Tramonte, segundo o jornal Estado de Minas, para o pleito era a mais esperada, apesar de poucos indícios públicos quanto a essa candidatura. O deputado estadual jornalista aparecia em pesquisa como um dos principais nomes na disputa contra Alexandre Calil, atual prefeito de BH. Na confirmação, Lafayette Andrada fez referência ao atual chefe do executivo da capital mineira. Ele disse que BH pode mais e merece um gestor preparado e comprometido com resultados efetivos para todos os belo-horizontinos. Então, Lafayette Andrada, que é pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Belo Horizonte também, cada vez mais, a gente vai se aproximando das eleições, e aí, se eu não me engano, tem Lafayette Andrada, que é pré-candidato, João Vitor Xavier, que também faz programa de rádio, aqui é jornalista da Rádio Tatiaia, se eu não me engano, não entendi, quem, Júnior? Nilmário Miranda. Nilmário Miranda. Parente? Nilmário, Parente? É do PT, é do PT. Ele que tá se comprometendo, essa gravata vermelha. Com essa barba aqui, com essa gravata, e falando, companheiro. Só comentando a respeito dessa questão do Lafayette. Lafayette foi candidato a prefeito de Juiz de Fora nas eleições de 2016. Teve uma votação bem ruinzinha lá, não foi nem pro segundo turno. O segundo turno foi disputado em Juiz de Fora pelo Bruno e pela Margarida Salomão. E aí o Bruno venceu as eleições, depois renunciou para disputar a deputada estadual. Só que teve uma questão importante aí nessa movimentação de 2016 do Lafayette. Lafayette era deputado estadual, foi candidato a prefeito. Prefeito, você tem uma projeção política muito grande, porque você tem um horário eleitoral e tudo mais. E depois, nas eleições de 2018, ele foi eleito a deputado federal. Então, assim, para uma estratégia de projetar o nome dele em Juiz de Fora, foi completamente eficiente, apesar do resultado eleitoral ruim. Agora, em Belo Horizonte, é uma projeção ainda maior, mas ele vai disputar também em um colégio muito mais difícil, porque se ele não conseguiu ganhar em Juiz de Fora, em Belo Horizonte é mais difícil ainda para ganhar. Não sei, assim, ele já chegou a deputado federal, eu não sei, assim, se agora é uma estratégia de projeção de nome. Não sei se era em 2016, mas acabou resultando isso bem para ele. Agora eu não sei agora em Belo Horizonte, na hora que... Se a gente for olhar o nosso deputado o nosso senador foi candidato, o Rodrigo Pacheco foi candidato em 2016 a prefeito de Belo Horizonte, também não foi para o segundo turno, mas virou senador. Então, assim, tipo, política é mais do que aquilo que a gente vê. Na política, a gente tem que olhar os lados também para entender todas essas movimentações. Eu só acho ele é um político nômade, né? Foi vereador em Lavras, foi vereador em Juiz de Fora, candidato em Juiz de Fora, agora vai para Belo Horizonte. Acho que ele tinha que resolver o que ele quer da vida. Ele nesses últimos 4 anos, ele projetou muito nome. Como deputado federal, tem projetos importantes que ele estava envolvido dentro da linha ideológica dele, que é a linha de centro-direita. Então, parece que o nome está sendo bem aceito. Política já começa assim, né? Você tem que ser aceito pelo grupo.
se você for aceito pelo grupo, a coisa começa a andar. Às vezes você tem muitas boas intenções, mas o seu grupo não te aceita. Então, é uma família, vamos dizer assim. Pensa numa família complicada. É a política funcionando. Aliás, como bem lembrou o Yuri, ele é deputado federal e fez uma dobradinha com o Mauro Tramonte, que é deputado estadual, que é jornalista, apresenta o Balanço Geral aqui na hora do almoço há mais de 10 anos. E aí eles fizeram essa dobradinha, inclusive na televisão, faltando 6, 7 meses para acontecer as eleições. O Lafayette Andrada participava do Balanço Geral, dava algumas consultorias, o advogado responde, as pessoas fazem perguntas para responder e tal. E aí o Mauro Tramonte foi, se eu não me engano, o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais. O Lafayette acabou também ganhando junto com o Mauro Tramonte, fizeram a dobradinha, e agora todo mundo esperava o Tramonte para a disputa da eleição, e aí o Republicanos indicou o Lafayette, que vai substituir o Mauro Tramonte. E aí, o que o Yuri falou, eu acho que é mais assim, talvez para fortalecer ainda mais o nome aqui em Belo Horizonte, porque às vezes o cara não ganha na primeira eleição, ou ganha também, como o caso do Zema. O Zema também, vocês se lembram, pouquíssimas pessoas acreditavam que o Zema ia para o segundo turno. Só o Yuri acreditou. Rapaz, deixa eu te contar uma história do Zema, que o Yuri tá aí, não me deixa mentir. Aliás, nós entrevistamos o Márcio Lacerda, que se não fosse o PDT puxar o tapete dele... Não, foi o PT que puxou. O PSB puxou, movimentado pelo PT. Pelo PT, o PSB puxou lá no Nordeste. E aí, se não fosse essa puxada de tapete, era talvez, né, tinha grandes chances dele ser o governador de Minas hoje. E aí, quando nós fomos entrevistar o Márcio Lacerda, ele chegou, né, com vários assessores e tal, fotógrafo, uma equipe, mais de 20 pessoas. E aí, chegou o tal de Zema. O Yuri ia para entrevistar. Chegou o Zema com a calça surrada, uma jaquetinha de couro marrom, bem regaçada. Aí, nós sentamos lá, Yuri, tudo bom, Marcelo? E aí? Sim, Wagner. E aí, foi até uma entrevista. Como é que é o negócio da vaca lá? Ele falou assim, ele falou, acho que foi em Barbacena, foi a primeira vez na entrevista que ele falou isso. Ele falou assim, Yuri, tem que vender a Semig, porque o carrapato tá maior que a vaca. Deu vontade de rir, mas assim, ele saiu da redação da Folha de Barbacena, a gente falou assim, gente, esse cara não tem chance nenhuma. E hoje é o governador de Minas. Mas ele tem uma diferença, né, Marcelo? Ele tem uma diferença do Lafayette, porque que acontece? O Zema, ele poderia se projetar como essa terceira via, primeiro porque perde o Márcio Lacerda na corrida, você tem um estado que está cansado de Fernando Pimentel com todos os seus desgovernos e a gestão péssima que fez, junto com a Anastasia, que não tem uma memória recente lá das melhores, né? O Anastasia não foi um dos melhores governadores. E aí você tem a carência da terceira via. Eu imaginei em um momento que essa terceira via, que iria herdar isso, até pela semelhança de pensamentos, seria o Marisguia, porque o Marisguia tinha mais esse pensamento de centro-esquerda que o Lacerda tinha. Só que quem herdou foi o Zema. Então o Zema cresceu, principalmente depois do debate eleitoral da TV Globo, que o Zema invoca os eleitores do Bolsonaro. Então ele também vem nessa onda de Bolsonaro de pós-eleição. Mas ele tem uma diferença com o Lafayette. O Zema, ele conseguiu vender esse discurso de não ser político. Agora, como é que o Lafayette vai vender esse discurso, não sou político, sou gestor, para um cara que está na família uma das famílias mais tradicionais politicamente do país, que vem lá de Portugal, né, com a família Andrada, com o primeiro Bonifácio Andrada, e assume a vaga de deputado federal vindo do seu pai, o Bonifácio Andrada, que já tinha mais de 10 legislaturas. Então o Lafayette, ele não vende bem esse mesmo discurso que o Zema venderia. Mas... Vai que tá chegando a hora de ir embora. Meu Fusca já tá aqui, ó. Já tô com a porta aberta. Não, é só para encerrar esse papo. Já a gente vai falar sobre as porpetas Queen, tem promoção maravilhosa para você. Que delícia. Eu já comi hoje aqui.
Pois é, a minha tá com guardadinha aí, né, Júnior? Eu já comeu. Tá? Depois... Se você demole... Eu ouvi que se a gente demorar para buscar, nós estamos perdidos, viu? Não, Júnior. Come e depois você compra uma para mim, Júnior, se for o caso. Não, só para encerrar esse assunto de política, assim, política, como é que é aquela frase? Só acaba quando termina mesmo, né? Porque quem imaginava, todas as pesquisas eleitorais apontavam a Dilma como senadora de Minas, todas. De última hora, sumiu. Ninguém esperava que o Zema fosse eleito. De última hora, virou tudo e ganhou. Então, assim, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, se o Lafayette vai vingar como prefeito. Quem sabe acontece alguma coisa, sei lá, porque política é momento. Então, a gente tem que esperar para ver o resultado final, porque tudo pode acontecer. Né? Tudo pode acontecer, como nada pode acontecer. Nada a ver. Aqui, na verdade, a frase é assim: tudo pode acontecer, inclusive nada. Vai, fala. Não, porque eu já tô com as portas abertas para ir embora, mas antes eu quero falar das delícias da Porpetas Queen. Rapaz, fez um sucesso essas Porpetas Queen aqui em casa, porque no programa passado eu comi aqui, né? Eu não aguentei e tive que comer. A criançada aqui em casa adorou Porpetas. Que é isso, Wagner? Já que você vai embora de carro, eu vou de bicicleta. Pronto. Vamos lá, Giovanni. E as Porpetas, Giovanni? Posso mostrar o vídeo, Juninho? Vai lá que eu vou falar em cima do vídeo, vai lá. Então vai. Solta o som, DJ. Mas então, agora falando certo aí, ó. Você tá vendo aí a fabricação dessas porpetas que são maravilhosas. Você tem que conhecer Porpetas Queen. Além de serem suculentas e práticas de preparar, que é muito fácil de fazer, elas são feitas artesanalmente, ou seja, tem aquele tempero mais do que especial. É o tempero de amor e um tempero do carinho que a Priscila faz lá para vocês. Olha, é bom demais, é delicioso. As Porpetas Queen vêm temperadas e podem ser preparadas como você quiser. Eu trouxe aqui com um molhinho vermelho e tomando meu vinho. Vocês se lembram disso. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Ó, Porpetas Queen é maravilhosa. Para você adicionar qualquer tempero, ligue agora, ligue já, peça sua na hora. O telefone da Porpetas Queen é o 98463-5656. O telefone está na tela aí, ó. É o 98463-5656. É uma delícia. Se você, eu já falei, se você quer fazer um jantarzinho especial, um almoço especial, Porpetas Queen. O telefone está aí na tela. O Yuri está mostrando o telefone aí na tela. 98463-5656. E ontem eu estava conversando com o Yuri aqui no WhatsApp. Ele estava conversando comigo, comendo Porpetas Queen e fazendo vontade, né, Yuri? Ontem eu estava comendo Porpetas Queen com... A minha mãe preparou uma Porpetas Queen, mas foi maravilhoso aquilo. O que ela preparou, ela colocou... Porque a Porpetas Queen, ela já tem um gosto especial. Sim. Que não se compara. E aí ela colocou um molhozinho especial, fez um purezinho de batata, misturou ali. Nossa, mas pra você ter uma ideia, eu tinha jantado ontem, 7 horas da noite. O Juninho me ligou, era meia-noite. Eu ainda estava comendo, que eu ia na geladeira e comia frio mesmo ali. Ficava comendo ali. Frango com queijo, maravilhoso. Só lembrando, mais uma vez, ó, Porpetas Queen, 98463-5656, peça já. E deixa eu fazer uma observação aqui, Juninho e Jojo. O seguinte, eu acho que essa Porpeta Queen, ela deve dar uma energia diferente. Sabe por quê? Domingo eu estava correndo ali pela Linda Oeste, né? No meu ritual de ir lá para a colônia, correndo até lá no sítio, dá uns 13 quilômetros. Quem que eu vejo fazendo atividade física, correndo também lá, pedalando e tal? A Priscila das Porpetas Queen. Eu falei, que é isso, Priscila? Energia da Porpeta Queen. Você come, é igual o espinafre do Popeye, hein? E o Júnior, tem uma coisa muito engraçada que é o seguinte, me pararam na rua essa semana passada toda, várias vezes me perguntando assim, nossa, adorei aquela matéria do programa tal. Aí eu pensei, né, pô, qual matéria que foi? Aquela das Porpetas Queen, aonde que eu compro, como é que eu faço, é gostoso mesmo, é de verdade mesmo. A gente deixa eu só... Todo mundo me perguntou na rua essa semana, então você pode
adquirir através desse telefone, ou então você pode correr para os principais mercados de Barbacena que você vai encontrar as porpetas Queen. É verdade, os principais mercados têm porpetas Queen, pode comprar à vontade. As porpetas do Wagner e as porpetas do Giovanni estão na minha casa. Se vocês demorarem, eu compro. Júnior, eu só te falo uma coisa. Se o mercado não tem porpetas Queen, ele não é bom. Não compra mais lá, porque mercado não presta, não tem produto de qualidade. Então, apoiado. Se você é dono de mercado, já liga aí para esse número que está aqui na tela, já pede para abastecer aí o seu freezer, para você mostrar que você tem qualidade nos produtos que você vende. Então, liga aí e abasteça o seu supermercado, porque o supermercado que não tem porpetas Queen, não presta. Eu nunca concordei tanto com o Yuri na vida, igual agora. Provado. Pessoal, bora, 11 horas já? Deixa eu só falar uma coisa. De verdade, assim, ó. Eu quero falar uma coisa bem, bem rápida e bem breve, assim. Eu tenho uma admiração enorme por todos vocês, pelo Yuri. A gente brinca aqui durante o programa, mas assim, eu tenho uma admiração enorme por ele desde quando eu conheci o Marcelo, você, o Wagner. Wagner é meu mentor, mas assim, por questões pessoais, a partir da próxima quinta-feira eu vou precisar me desligar do Papo 10. Daqui alguns meses ou qualquer dia, quem sabe eu apareço por aqui de volta, mas assim, a vida é ciclos e a vida são coisas e eu realmente nesse momento eu preciso me desligar, mas assim, a gente vai se ver muito por aí, viu? Eu quero agradecer demais a vocês pela oportunidade, por tudo que a gente viveu, pelas pautas que a gente fez aqui, e sem dúvidas a gente vai se ver bastante por aí ainda. É só um até breve. É só um até breve, é um até logo. É só para organizar a casa e em breve a gente está de volta. Isso aí, Jojo, lembra do que eu te falei, hein? Lembra do que eu te falei. Lembrei já tá anotado aqui. E eu já dei um spoiler aí, ó. Mas eu não posso falar não, porque o diretor não deixa. Senão, já viu, né? Não vou falar não, senão a coisa vai complicar. O nosso capitão não deixa eu falar, mas assim, eu fiquei sabendo antes do programa e eu preciso me desligar agora, mas em breve eu tô de volta. Valeu então, até a próxima. Tchau. Posso preparar a vinheta bota a vinheta de ir embora. Tem a vinheta para ir embora. Meu Fusca já está de porta aberta para eu ir embora. Quem quer carona, já está com as duas portas abertas. Ibi. Pode